Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Crochê Josiane Moraes. Me chamo Josiane. Hoje eu vim trazer para vocês esse lindo vestidinho cheio de babado, cheio de detalhes. Vou estar passando para vocês todas as dicas na videoaula de hoje. Antes de tudo, já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe para eu poder trazer mais conteúdo aqui para vocês. Sempre que precisarem, pode falar comigo lá pelo chat, que eu estarei dando dica para vocês. Caso tenha alguma dúvida, eu vou passar a lista de materiais para vocês do que a gente vai utilizar nessa peça. Vamos para a lista de materiais que eu vou estar utilizando nessa peça. Eu gastei um novelo e um pouquinho do segundo novelo, né? Então, vocês vão precisar de comprar aí 2 novelinhos de cleia duplo. A cor é 2791 Mar Báltico. Vou precisar da fita métrica, uma agulha de 2 milímetros, tesoura, elástico. Eu utilizei o de 7 milímetros, mas aí fica ao critério de vocês, se vocês quiserem usar um mais fino ou um mais grosso. Agulha de tapeçaria, 2 botões de madeira. Esse botão, ele é de 1,5 centímetro. Esse vestido, pessoal, a gente vai começar ele pela saia. Porque como ela é uma saia mais rodadinha, a gente vai começar ela pela saia e depois a gente vai fazer a parte de cima, tá bom? A gente vai começar com... o total de 50 centímetros de correntinha, né? Então, a gente vai fazer aqui 50 centímetros de correntinha. Daqui a pouquinho eu volto pra te mostrar, tá bom? Fiz aqui, pessoal, ó, meus 50 centímetros de correntinha, tá vendo? Deu um total de 138 correntinhas. Aí, agora a gente vai fechar esse círculo, porque a gente vai trabalhar com ele com carreiras circulares. A gente vai fechar ele aqui, bem retinho. Difícil, hein, meu filho? Vamos lá. E a gente vai subir aqui, ó, 3 correntinhas para dar o primeiro ponto. Vai vir no primeiro ponto aqui, no mesmo pontinho, que ele é mais fechadinho, mais difícil. E vai colocar nele duas correntinhas no mesmo. Porque na hora de fechar, a gente vai fechar ele bem fechadinho. E essa primeira carreira aqui, ela não vai contar na hora que a gente estiver fechando, tá bom? Eu vou fazer as minhas aqui, ó. Vem e já vai escondendo esse fio aqui também, tá bom? Ó, vem aqui. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no meu último ponto. Aí, eu vou fazer o arrematezinho aqui, ó, na segunda. Tem esse primeiro ponto, a gente vai na segunda aqui, ó. Entra por dentro e fecha ele. Vamos começar com 2 correntinhas. Pula 1 de base. Vai no próximo. E faço um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Totalizando 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 1 de base, vai pro próximo, fecha com ponto baixo, mais um ponto baixo, totalizando 2 pontos baixos. Subo 2 correntinhas, pulo 1 de base, faço 3, uma sequência de 3 pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto baixo, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, e assim a gente vai seguir a carreira toda com
2 pontos, 3 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. A gente vai seguir assim a carreira toda. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, vou fazer 2 correntinhas. Vou fechar aqui, ó, no ponto baixíssimo. Vou caminhar até o primeiro ponto alto do nosso vestido. Vamos começar, então, a terceira carreira. Subo com um ponto alto. No mesmo lugar, vou fazer outro ponto alto. Faço mais um. E no próximo, vou fazer 2 pontos altos junto. Totalizando 5 pontos altos. 2 no primeiro ponto, 1 no segundo e 2 no terceiro. Vou subir 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no meio desses 2 pontos altos que a gente, desse ponto baixíssimo que a gente fez. Vou fechar com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas e vou repetir de novo. Um ponto alto no primeiro ponto. Mais um. No mesmo lugar. Um ponto sozinho nesse pontinho do meio, tá vendo? E mais 2 pontos altos. Essa terceira carreira, a gente vai seguir ela toda desse jeito. 2 pontos altos. 2 pontos altos, totalizando 5, 2 correntinhas, fecha no meio dos 2 pontos baixíssimos que a gente fez e segue a carreira toda dessa forma. Fechando aqui, ó, nossa terceira carreira. Vamos subir 3 correntinhas, que dá nosso primeiro ponto alto. Vou vir aqui no próximo. Faço mais um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto. Ficamos com 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço a agulha e vem no mesmo que a gente terminou aqui, ó, e faço mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho na próxima, tá vendo? Nesse aqui a gente não vai fazer nada. A gente vai vir aqui, ó, na próxima. E vai repetir. Um ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço a minha agulha e venho no mesmo ponto que a gente terminou, o terceiro ponto alto, e faço mais um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Ó, ficou assim nossa quarta carreira. 3 pontos altos, separados por 5 correntinhas, mais 3 pontos altos, um ponto alto para separar, e a gente vai seguir assim até o final. Cheguei aqui no final da quarta carreira,
Vou finalizar ela aqui. Vou caminhar até aqui dentro desses 5 pontos que a gente fez, tá vendo? Vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Totalizando aqui 6 pontos altos. Ó, 2, 4, 6, separados por uma correntinha. Uma correntinha, vem aqui no meio, ó, e fecho o nosso leque. Sobe mais um. Vem aqui dentro, dou uma laçada da agulha, vem aqui dentro e faço uma correntinha. Vamos fazer 6 pontos altos separados por uma correntinha. Uma correntinha, vem aqui dentro e fecha. Aqui, ó. Fechou. E a gente vai seguir assim na carreira toda. 6 pontos altos separados por uma correntinha, fecha embaixo com um ponto baixíssimo com uma correntinha e segue fazendo assim a carreira toda. Terminando a nossa 5ª carreira, vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou vir no meio dessa carreira que a gente fez com um pontinho de separação. Vou subir aqui 2 correntinhas para dar o primeiro ponto. Vou vir nessa mesma carreira e vou fazer um ponto junto, tá vendo? Faço 2 correntinhas, venho no próximo, puxo a laçada, faço outra laçada na agulha, ó, fiquei com 3, tá vendo? Vou puxar tudo junto, vou fechar e vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou no próximo, puxo, dou a laçada, entro com o fio, puxo, faço mais uma e 2 correntinhas de separação. De novo, ó, puxo uma, puxo 2 laçadas, fiquei com 3 pontinhos na agulha, tá vendo? Puxo todas elas junto, faço 2 correntinhas de separação. Vou seguindo aqui até fechar todo o leque. Ó, puxei, puxo as 3, faço 2. Vou no próximo, pulo, não faço nada aqui, ó, entre essas carreiras, vou dentro do próximo leque, tá vendo que a gente fez? E vou fazer aqui a mesma coisa. Puxo uma, dou a laçada na agulha, puxo 2, fecho o ponto e faço 2 correntes de separação. Puxo uma, puxo 2, fecho, faço 2 correntes de separação. E vou seguir assim. Deixa eu só terminar esse leque aqui para eu te mostrar. Ó, 2, mais uma. A gente vai ficar assim. Total de 5 pontos dentro do leque, tá vendo? E vou seguir assim por toda a carreira.
Vou fechar aqui, ó, a nossa 6ª carreira. E a 7ª carreira será apenas de ponto alto, ponto sobre ponto, né? Aí, eu vou vir aqui, ó, vou subir com 3 correntinhas. Faço 1, 2. Aí, venho no próximo, pego aqui dentro, ó, dessa laçadinha aqui, ó. E vou seguindo fazendo ponto alto para cada ponto da base, né? Porque aqui a gente tem 2 correntinhas, né? Então, a gente vai fazer 2 pontos altos. Um aqui, 2 pontos altos, um aqui. Quando chegar aqui no meio, a gente fez 2. Só que aqui a gente só vai fazer um ponto alto, tá bom? Vou seguir aqui pra fazer pra vocês dar uma olhadinha, ó. Vem aqui, faço mais 2 pontos altos. Venho nessa daqui, um ponto alto. 2 pontos altos. Um ponto alto. E aí, a gente chegou no meio do leque. A gente vai fazer só um ponto alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto. E a gente vai seguir assim por todo o trabalho. Ó, o nosso trabalho, ele já tá ficando bem rodadinho, tá vendo? A nossa sainha, ó, ela já tá ficando bem babadado, tá vendo? E a gente vai seguir assim, porque cada carreira que a gente for fazer, de leque, né, que são esses leques aqui, ela vai abrindo um pouco mais. Então, quando chegar no finalzinho do vestido, ele vai ficar um vestido bem badadado, né? Então, a gente vai seguir dessa forma. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar a carreira de ponto alto, tá bom? Terminei aqui a minha carreira de ponto alto. E, ó, tá ficando dessa forma. E agora, a gente vai seguir fazendo mais 5 carreiras de ponto alto, ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e já volto para mostrar para vocês como ficou. Então, gente, eu falei com vocês que era para subir mais 5 carreiras. Mas eu fui fazendo as contas aqui e ele ia ficar com a saia muito grande, muito longa, né? Muito grande. Então, eu decidi fazer só 3. Então, fiz 3 carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. Não teve aumento, não teve diminuição. Agora, a gente vai começar a próxima carreira. A gente vai repetir ela do mesmo jeito que a gente fez essa primeira aqui. Tá vendo? Ó, a gente fez essa primeira aqui. A gente vai repetir ela para formar todo esse leque aqui de novo. Então, fiz 3 carreiras e agora a gente vai fazer essa mesma aqui. Porém, aqui a gente teve somente um pontinho. Tá vendo? Ó, a gente só teve um ponto de separação. E nessa daqui, a gente já vai fazer diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fechar aqui a minha carreira, né? E vou subir 3 pontos altos, né? Eu subo 2 correntinhas, faço um ponto alto e mais um ponto alto. Primeiro que eu subi com as 2 correntinhas, o segundo e o terceiro. Aí, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas, vai pular 1, 2, 3. 3 pontinhos na carreira de base e vai fazer aqui 3 pontos baixos. Então, a gente tem 1, 2 e 3. Ó, fiz 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos baixos. Vou seguir aqui, faço mais
uma, duas, três, laço, alinha na agulha, pulo 1, 2, 3. No terceiro, eu vou fazer a sequência de 3 pontos altos. Por que que a gente não vai fazer igual essa primeira? Essa primeira, ela é a carreira onde vai definir o babado da saia. Então, ela tem que ser, a separação dela tem que ser um pouco menor para ela criar mais leques e dar, né, esse babado todinho na saia. Essa daqui, como a gente já tá com ela bem babado, ó, a gente já tá com ela bem babado, a gente não tem necessidade de fazer ela tão juntinha, não precisa de pegar e separar menos. Aqui a gente já pode fazer a separação um pouco maior. Eu vou fazer a minha aqui, vou dar sequência, né? E vocês dão aí no de vocês. Fiz aqui, né, a minha carreira. Vou fechar. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir no mesmo ponto, vou fazer 2 pontos altos junto. No próximo, eu vou fazer, gente, um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no meio desses 3 pontos e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho no próximo, faço um ponto alto. Dentro do mesmo buraquinho, vou fazer mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Totalizando 5 pontos altos, separados por 4 correntinhas. Então, fiz 5, 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, 5 pontos, 2 pontos no mesmo lugar, um no meio e mais 2 no mesmo lugar. E vou prosseguir assim até o final da carreira. Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês para poder mostrar. Terminei aqui a carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 2 correntinhas. Venho no próximo, aqui ó, no próximo. E faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Uma sequência de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha, venho no mesmo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo aqui, ó. Pulo isso aqui. Pulo tudo isso aqui. Venho aqui no próximo. E faço uma sequência de 3 pontos altos. Uma, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no mesmo ponto que eu fechei esse daqui, ó. E faço um ponto alto. Venho aqui no próximo mais um ponto alto. E no próximo mais um ponto alto. Ó, vou ficar dessa forma aqui. Igual essa aqui de baixo, tá vendo? 3 correntinhas,
3 pontos altos, 5 correntinhas, 3 pontos altos. Aqui em cima vai ser da mesma forma, ó, 3 pontos altos, 5 correntinha e 3 pontos altos. Eu vou seguindo aqui até o final da carreira. Eu tô fazendo esse vestido, uma cliente me pediu esse vestido, porém ela me mandou um modelo de um vestido de lés, normal, de pano normal, né? E pediu para eu replicar ele em crochê. Então, eu tô gravando o vídeo para vocês e fazendo ele ao mesmo tempo, né? Eu não tenho a amostra dele aqui ainda, então no final eu vou mostrar para vocês como ficou, tudo bonitinho, né? Vou editar o vídeo, vou mostrar para vocês também no começo do vídeo o vestido. Então, por isso que quando eu fiz essas 3 carreiras aqui que eu falei que era 5 e no final acabei fazendo só 3, é por isso, tá, gente? Vocês me perdoem, tá? Mas a gente vai fazendo aqui na sequência e eu vou mostrando para vocês como vai ficando, tá bom? Já terminei a carreira, caminhei, né? Terminei ela aqui, caminhei até o nosso leque e vou vir aqui e vou repetir essa carreira aqui de baixo, tá vendo? São 6 pontos altos, separados por uma correntinha e fecho com 2 embaixo. Vamos lá. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Aqui tem 5, agora eu vou fazer mais um. Uma correntinha, um ponto alto. 2 correntinhas de separação. Venho aqui no meio e fecho com ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas, venho dentro do leque e faço os 6 pontos altos. Uma correntinha e vai seguindo aqui até o fim do trabalho dessa forma. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, 5, uma correntinha e 2 aqui dentro. Então, a gente ficou assim, ó. 6 pontos altos, separados por uma correntinha, 2 pontos e mais 2 pontos aqui, só subo 6 pontos separados por uma correntinha dentro do leque. A gente vai repetir essa mesma carreira aqui, ó, de baixo. Essa mesma carreirinha aqui de baixo, a gente vai repetir ela. Aí, depois, a gente vai seguir só a sequência. O que que é a sequência? Aqui, ó. Aqui, a gente fez essa daqui, que é a mesma que a gente tá repetindo aqui, né? Então, aqui a gente vai fazer essa, depois a gente vai fazer essa, depois fazer uma de ponto alto. Essa de ponto alto, eu vou voltar aqui pra poder conversar com vocês sobre ela. Por quê? Depois que eu fizer essa daqui, eu vou ver se eu vou fazer um ponto ou 2 pontos dentro do leque, né? Porque aqui a gente fez 2. Aqui em cima eu já não sei se eu vou fazer 2 ou se eu vou fazer 1. Mas eu volto explicando direitinho. Terminei aqui a carreira. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou entrar dentro do espaço que a gente fez de uma correntinha. Vou subir 3 pontos altos. No mesmo lugar. 3 correntinhas no mesmo lugar. Fecho um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho aqui, puxo a laçada na agulha, puxo de novo, fecho tudo junto, fecho o ponto. Ó. 1, 2 correntinhas, venho aqui no mesmo espaço,
no outro espaço, né, que foi separado por uma correntinha, e vou fazer de novo. Puxo uma, puxa duas e fecho tudo. Duas correntinhas, entro aqui, dou a laçada, puxo a laçada de novo, entro no mesmo buraquinho e ó, fecho tudo junto. Duas correntinhas, entro no próximo espaço, puxa a laçada, entra de novo, puxa a laçada e fecha tudo junto. Depois que eu fechei aqui tudo junto, vou pro próximo. Só desembolar aqui. Ó, não venho aqui no meio desse aqui não, tá vendo? A gente vai partir pro próximo. Então, eu faço duas correntinhas, dou a laçada na agulha e venho no próximo leque, puxo uma laçada, entro no mesmo espaço e puxo a laçada. E vou prosseguir assim. A gente tá repetindo esse mesmo ponto aqui de baixo. E a gente vai prosseguir assim. Quando chegar aqui, nessa parte aqui que a gente vai repetir, né, as carreiras de ponto alto, eu vou voltar, porque aí eu vou decidir se eu faço dois ou um só. Aí eu falo pra vocês. Bom, gente, terminei aqui, né, a sainha do vestido. E eu vou explicar aqui pra vocês como foi feito. Essa primeira carreira aqui de ponto sobre ponto, eu fiz ela, deixa eu chegar mais pertinho, com dois pontinhos dentro da separação do leque. Ó, dois pontinhos. Segui ponto sobre ponto, fiz o leque. Nessa daqui eu fiz um pouco diferente. Eu fiz dois pontinhos na separação de um leque pro outro e um pontinho na separação de cada pontinho do leque, tá vendo, ó? Um em cima do leque, o outro por dentro, tá vendo, ó? Então, aqui eu fiz um pontinho, né? Fiz um pontinho e aqui eu tinha feito dois. Por que que eu não fiz dois aqui? Porque senão ele ia ficar muito embabadado e não tem necessidade disso, porque ele já é todo babadado. Então, ele ia ficar muito mais do que isso, tá vendo? Então, repeti o leque aqui, né? O mesmo leque que a gente fez lá embaixo, repeti ele aqui e agora eu vou pro bico. Deixa eu desmanchar aqui que eu já tinha começado, para vocês entenderem como que faz, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, vou subir 3 correntinhas e subo mais 3. Venho aqui na terceira correntinha, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha e vou fazer um ponto picô. Dou a laçada na agulha, venho aqui dentro e repito um ponto alto. Dou a laçada, não dou nada, não dou nenhuma correntinha de separação e venho aqui, faço mais um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e aqui dentro, entre esse e esse, eu vou pegar aqui dentro e vou fechar o ponto picô. Dou a laçada na agulha, venho aqui dentro, faço mais um ponto alto. Dou a laçada na agulha, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto, 3 correntinhas. O ponto picô. Dou a laçada aqui dentro, um ponto alto. Dou a laçada, vou no próximo, um ponto alto. Um ponto alto, o picô. Dou a laçada, um ponto alto. Ó, um ponto alto, ponto picô, um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto,
um ponto picô, tá vendo, ó? Seguir aqui, vou pegar e vou fazer duas correntinhas e vou prender ela aqui no meio, com ponto baixíssimo, ó. E vou uma correntinha, venho aqui dentro do próximo e vou seguir repetindo tudo que eu fiz aqui em toda a carreira do nosso bico, tá bom? Vou fazer a minha aqui e já volto para mostrar para vocês. Gente, olha, vou mostrar aqui para vocês, terminei a sainha do vestido, ó, com a gracinha, o ponto picô do bico, né? E agora, eu vou iniciar a parte de cima do vestido. Como que eu vou fazer aqui? Eu já fiz com o meu marcador, marquei 12 centímetros daqui até aqui. A minha deu 35 pontos. Aqui, daqui até aqui, deu 35 pontos. Eu vou iniciar a minha carreira continuando aqui com ponto alto, né? Vou fazer uma sequência de ponto alto. E aí, eu vou mostrando pra vocês quantas sequências que eu vou fazer. Voltei aqui pra mostrar pra vocês só o início da nossa carreira aqui de pontos altos. Subo 3 correntinhas, normal. Venho aqui, já vou escondendo nessa linha. Já vou escondendo ela aqui. E vou fazendo as sequências de ponto alto, ida e volta. Ó. Fiz aqui. E vou seguindo o trabalho. Cheguei aqui, ó, no final, né, dos 35 pontos. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho. E vou fazer ponto sobre ponto. E vou dando sequência no trabalho de ponto sobre ponto até chegar no final. Ó, ponto sobre ponto, a gente vai fazendo até chegar no final. Gente, terminei aqui, dei uma boa adiantada aqui. Já fiz um lado, ó, da nossa alça. E já fiz a parte do peito todinha, que foi onde eu passei aqui com vocês, ensinando a fazer a primeira carreira aqui, né? E aí, eu subi dessa carreira que eu comecei com vocês, eu fiz a quantidade de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 carreiras. Tá vendo aqui, ó? Subi 13 carreiras. Agora, eu vou ensinar pra vocês, na lateral que eu já fiz um lado, vou ensinar pra vocês pelo outro lado, como que eu subi a alça, tudo direitinho. Aí, a gente vai começar aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, tá vendo? E aí, eu já mostro pra vocês. Dei um nozinho aqui, ó, no comecinho. Vou puxar a linha. Vou fazer um ponto alto. Vou na próxima, já escondendo o fio para fazer o arremate. Faço 2. Sigo no próximo, 3. Vou no próximo, 4. Vou no próximo, 5. E vou no próximo, 6. Fiz aqui 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer ponto sobre ponto, dou 3 laçadas, carreiras de ida e volta, né? Dou a laçada, faço 2 pontinhos, subo, que equivale ao nosso primeiro ponto, né? Dou a laçada, viro o trabalho, venho aqui e faço mais um
3, 4, 5 e 6. 2 correntinhas, viro o trabalho, venho aqui, faço mais 6, mais 5, né, para ficar com 6. Eu vou fazendo essa sequência aqui de ida e volta para subir a alça por 40 carreiras. Eu vou subir aqui, vou fazer 40 carreiras de 6 pontos altos. E daqui a pouquinho eu volto para ensinar vocês. Assim que eu faço as 40, eu vou mostrar as 40, eu vou mostrar aqui para vocês a outra alça. Quando chega nessa carreira aqui, ó, a gente vai parar nessa daqui. Porque depois eu vou ensinar para vocês a fazer esse caseado aqui, ó. Porque a gente vai colocar um botão, né? Então, vou fazer 3 caseadinhos, ó, pequenininhos, para poder ajustar, né? Se a mãe quiser ajustar, né? É bom que às vezes serve um pouco mais para criança. Então, vou ensinar vocês a fazer esse casadinho aqui, para ser um ajuste nessa alça. Eu vou explicar direitinho como vocês vão fazer aí. Vou fazer as 40 carreiras aqui e já volto. Cheguei aqui na 40ª carreira. Eu vou subir uma correntinha, que ela equivale a um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no penúltimo, um ponto baixo. No último, mais um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, viro o trabalho, venho no próximo e faço um ponto alto. Dentro do caseado, a gente vai fazer 2 pontos altos. Ela tem 3 correntinhas, mas a gente vai fazer só 2 pontos altos dentro dele, tá? Aí, venho, faço um e faço outro. Venho no penúltimo. Faço um ponto alto. Venho no último. E faço... Peraí, que deu errado aqui, que eu não fui no penúltimo. Venho no penúltimo, faço um ponto alto, venho no último e faço mais um ponto alto. Viro o meu trabalho com 2 correntinhas e faço ponto sobre ponto, ficando com 6 pontos altos. Ó, 2, 4, 6. 6 pontos altos. 2 correntinhas. Perdão. Uma correntinha. Viro o trabalho. E faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho no penúltimo. E faço um ponto baixo. Venho no último. Mais um ponto baixo.
Subo 2 correntinhas, venho aqui e faço um ponto alto dentro do caseado, 2 pontos altos, no penúltimo um ponto alto, no último um ponto alto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto. Totalizando 6 pontos, 3, 6. Venho aqui e vou pro meu último caseado. Faço uma correntinha, viro o trabalho, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, venho no penúltimo, faço um ponto baixo, no último um ponto baixo, subo uma correntinha e vou fazer ponto baixo nessa última carreira. Então, faço 2 aqui dentro e mais no penúltimo, mais uma. E no último, eita, aqui. Faço uma correntinha, corto a minha linha e vou arrematar essa linha depois, tá bom? Agora, eu vou ensinar pra vocês como fazer o babado, né? Então, eu já marquei aqui, ó. Eu marquei 2. Deixa eu pegar aqui mais fácil pra vocês verem. Na parte do peito, tá vendo? Eu vou contar 2 carreiras aonde a gente iniciou aqui, ó. Então, 1, 2, aqui. Fiz o marcador. E aqui, nessa do caseado, quando a gente chega aqui, ó, tem um caseado, 2 e 3. Chegou aqui nesse 3, nesse terceiro, a gente vai contar 10 carreiras. Então, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10. Na 10ª, eu vou colocar um marcador. E aí, eu vou iniciar aqui com ponto baixo. A gente vai fazer um ponto baixo daqui até aqui. Em cada carreira, a gente vai colocar 2 pontos baixos dentro desse espacinho aqui, ó, de cada ponto alto. Então, eu vou fazer aqui a minha e vou mostrando pra vocês. Amarrei a minha linha aqui onde estava o marcador, né? Venho aqui, faço uma correntinha e vou fazendo aqui, ó, dentro do espacinho. 2, aí pulo pro próximo, mais 2. Pulo pro próximo, mais 2. Pulo pro próximo, mais 2. Eu vou fazer aqui até o final e aí eu volto aqui para poder mostrar para vocês como vai ficando, tá bom? Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho. Eu vou subir 2 correntinhas. Vou virar o meu trabalho.
E vou fazer 2 pontos para cada carreira de base. Só que eu só vou pegar a laçadinha de trás. Eu não vou pegar as duas juntos. Então, peguei aqui. Fiz 2 pontos. Venho na próxima laçadinha na de trás. E faço mais 2 pontos. Venho na próxima. 2 pontos. Na próxima. 2 pontos. Na próxima. 2 pontos. E vou fazer, ó, 2 pontos para cada carreira, para cada pontinho de base, porém eu só vou pegar a laçadinha de trás. Ó, e vou fazer até chegar nesse último ponto aqui, ó, que a gente fez. Fazer até aqui. Vou fazer as minhas e já volto para poder mostrar. Cheguei aqui no final, fazendo 2 pontinhos para cada pontinho da carreira de base. Subo 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto meio alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto meio alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto meio alto. Ó. E vou seguindo aqui até o fim da carreira, fazendo, ó, um ponto alto. O ponto meio alto, eu só dou a laçada na agulha, faço assim e puxo ele todo. Vou seguindo fazendo até o final. Cheguei aqui no final. Aí agora eu vou repetir a carreira de baixo, só que eu vou fazer ponto sobre ponto, ponto alto em cada carreirinha. Virei o trabalho, ó, e vou seguindo aqui. Peraí. Vou seguindo aqui, fazendo ponto sobre ponto, normal. Ponto alto, normal, até o final. Até o finalzinho. E aí, a próxima carreira, que é a última, eu vou repetir essa de baixo, que é um ponto alto e um ponto meio alto. Um ponto alto, um ponto meio alto. Essa eu vou seguir normal, fazendo ponto alto sobre cada carreira, cada ponto de base. E a próxima eu vou fazer um ponto alto e um ponto meio alto, que é o final, né? Vai ficar igualzinho essa daqui. Ó. Que foi feito, ó. Aqui eu fiz 2 pontos altos em cada pontinho da carreira de base. Aqui eu fiz um ponto alto, um ponto meio alto. Aqui eu fiz um ponto alto e a próxima, que é a última, eu vou fazer um ponto alto e um ponto meio alto, intercalando, né? E aí eu vou finalizar aqui o meu e depois eu vou mostrar pra vocês o finalzinho dela, né? O acabamento que eu vou fazer. E já volto aqui pra poder mostrar pra vocês. Gente, ó, fiz aqui a última carreira, que é um ponto alto e um ponto meio alto. Aí, na hora de cortar a linha, eu cortei ela um pouquinho maior. Por quê? A gente vai unir... Deixa eu chegar mais próximo aqui. A gente vai unir essa parte aqui, ó. Aqui. Pra quê? Pra ela dar esse efeito bonitinho aqui, ó, na peça. Pra ela não ficar solta. Porque se ela ficar solta assim, ela fica feio. Tá vendo? Aqui ela tá presa, aqui ela tá solta. Fica estranho. Então, a gente vai prender ela aqui. Como que a gente vai fazer? Já coloquei a minha linha em uma agulha de tapeceiro. Ó. Aqui.
E a gente vai prender ela aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai virar o trabalho, né? Vai vir aqui, ó, nesse último pontinho aqui, ó, do lado avesso, tá? A gente tá do lado avesso. Vai vir aqui nesse último pontinho e vai prender ela aqui. Ela vai ficar um pouquinho babadinha aqui, mas aí você vai prender ela normal, ó. Aí vai vindo aqui, ó, fazendo pontinhos. Do lado de cá, pega dentro do pontinho aqui, ó. Pega aqui, pega no outro. Aí vem aqui no meio, ó. Pega aqui no outro meio. Vem aqui, ó. Puxa. Vem aqui. Puxa. Vem aqui em cima. Fechou. Ó. Fechadinho. Não aparece a costura, tá vendo? Você fez uma costura invisível. Aí eu vou arrematar esse fio aqui, né? Jogo ele pra cá, arremato, tá vendo? Corto a linha. Agora, praticamente a gente terminou a nossa peça, né? O que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, nesse aqui e vou fechar também. Vou vir com uma linha, né? E vou fechar do mesmo jeito que eu fechei essa aqui de baixo, eu vou fechar as da ponta da alça. Tá vendo? A gente fecha de um lado e fecha de outro. Chegou aqui, depois que fechou, eu vou passar um ponto baixo na peça toda pra fazer aquele arrematezinho bonitinho do vestido. Então, vou passar aqui, ó, nela toda. Vou vir aqui, ó, passar nela todinha aqui nessa partezinha da frente aqui, ó, todinha, pra dar o acabamento na nossa peça. Ó, vou passar aqui até chegar na outra alça, que já vai estar arrematada, então vou chegar até aqui. Ó, vou fechar aqui e vou chegar até aqui. Vou fazer na minha peça e depois eu vou ensinar vocês como faz para colocar um lastex aqui nessa peça, porque eu não vou deixar ela solta assim. Ela tem que ter um caimento bonitinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar, porque é um elástico, né? Não deixa de ser um elástico. Ah, quero passar um elástico largo. Pode passar um elástico largo, não tem problema, né? Quero passar uma fita. Pode passar uma fita também, fazer um laço bonito, né? Você passa uma fita de cetim, que também fica muito bonito se você passar uma fita de cetim. Aí vai o critério, usa a imaginação de vocês, gente. Porque assim, o crochê, ele é a imaginação da gente, da artesã. Então, se você quer fazer uma peça, você olha uma peça, eu tô te ensinando a fazer essa peça aqui. Mas se você quiser mudar ela, né, fazer uma coisa diferente, fazer de outras cores, né, diferente, fazer duas cores, misturar as cores, né, você pode misturar acessório que você vai colocar. Eu, por exemplo, eu vou colocar aqui um botãozinho de madeira para poder prender aqui, porque ela vai ficar cruzada. Ela é uma peça que ela vai vir aqui, ó, ela vai cruzar essa alça, né? Então, essa alça aqui vai vir pra cá, né? Que vai dar um acabamento muito bonito. E essa alça aqui vai vir pra cá. Então, eu tenho que ter alguma coisa pra prender ela aqui, né? Então, eu vou prender ela com um botãozinho de madeira. Eu vou estar prendendo ela com um botãozinho de madeira. E aí, vocês fazem da forma que vocês quiserem. Ah, quero botar uma pérola. Pode botar uma pérola, né? Quero botar um outro botãozinho mais trabalhado, pode colocar também, entendeu? Aí vai do critério de vocês, vocês sempre tem que usar a imaginação de vocês. Voltei aqui, gente, para poder explicar para vocês o que que eu fiz aqui com o acabamento. Para mostrar para vocês também como fica sem o acabamento.
Ó, essa parte aqui eu ainda não fiz o acabamento. Eu comecei aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó. Aí vim, passei o ponto baixo por toda a volta da alça. Cheguei aqui na frente, ó, do peito. Passei por aqui. Vim por aqui. E aí eu decidi fazer o acabamento no babado da alça também. Por quê? Olha a diferença. Esse aqui é com acabamento. Esse aqui está sem o acabamento. Dá uma diferença enorme no trabalho da gente. Então, por isso que é importante o acabamento na peça, tá? Aí eu vou explicar pra vocês aqui, que eu falei que eu ia colocar lastex. E não vou colocar, por quê? Eu achei mais bonitinho colocar esse elástico aqui, ó. Tá vendo? Ele é de 1 centímetro. Ó. Ele é 1 centímetro. Vou colocar aqui no 2 pra você ver. É menos que 1 centímetro, na verdade, tá vendo? Ó, eu decidi colocar ele, por quê? Porque ele vai dar um acabamento melhor. Vou mostrar pra vocês como vai ficar do que o outro fininho, né? Pode colocar o outro fininho, pode colocar do jeito que vocês preferirem aí. Eu vou colocar dessa forma, tá? Aqui, outra coisa que eu vou explicar pra vocês. Eu vou colocar os botões, um aqui e o outro aqui. Porque, como eu falei, a alça ela é cruzada, né? Então, vai ter que ter o botãozinho para poder prender aqui, né? Esse aqui vai prender aqui e a outra vai prender nessa parte aqui. Como que eu contei? Eu vim daqui, ó. Desse finalzinho aqui, ó. Ó, onde tá, terminou o babado da alça, eu vou contar 42 pontos. 42 até chegar aqui, vou marcar. E aqui do outro lado a mesma coisa, eu vou chegar daqui, ó, daqui de baixo, ó, daqui, e vou contar 42 pontos até chegar aqui. Vou colocar o meu marcador e vou colocar os botões aqui, um aqui e o outro aqui, tá? Eu vou fazendo o meu aqui e já volto para poder mostrar para vocês como que eu vou colocar o elástico, para vocês entenderem como vai ficar o acabamento. Depois que eu dei a volta toda aqui, ó, no babado, fazendo um ponto baixo para toda a carreira, eu vou terminei aqui, ó, no finalzinho. Ó, vou fazer 2 correntinhas e vou vir aqui, ó, vou virar o trabalho. Vou vir aqui, ó, na segunda carreirinha, que voltar, segunda, 2 carreirinhas, ó, vou vir aqui, voltei 2, faço um ponto baixo, prendo aqui com ponto baixo, e vou pegar o elástico, viro o trabalho, vou pegar o elástico e vou vir aqui. Por que que eu fiz isso? Porque senão essa parte aqui ia ficar separada. Deixa eu desmanchar aqui, ó, pra vocês verem. Se eu começasse a fazer o elástico daqui já direto, ela ia ficar separada. Então, tem que voltar, fazer 2 correntinhas, voltar esses 2 pontos aqui, ó, e continuar o trabalho já colocando o elástico. Peguei o elástico aqui, ó, e aí eu dou uma laçada na agulha. Seguro ele aqui. Seguro ele, venho aqui no primeiro pontinho, pra poder prender. Dou uma puxadinha nele. E vou fazendo aqui, ó. Ponto. Sobre ponto. E fechando o elástico. Puxa. Dou a laçada. Venho aqui. Puxo e vou prendendo. Dou a laçada, entro, puxo aqui e vou prendendo. Eu vou fazer aqui até o finalzinho de toda essa parte aqui, ó. Que é a parte de trás do vestido. Ó, que pega de um babado
até o outro, tá vendo? Vou fazer aqui no meu e já volto. Cheguei aqui, ó, no meu final. Aí, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, no começo, com duas, a gente vai vir aqui, ó, no babado vai contar 1, 2 pontos altos. Vou vir aqui, ó, vou contar 2 pontos altos e vai fechar a carreira. Fechou? Você vai ajustar o elástico, né? Aí aqui vai puxar um pouquinho e vai fazer aí do jeito que você acha que vai ficar melhor pro bebezinho que você tá fazendo. Tá vendo, ó? Puxei aqui. Ficou dessa forma. Aí você vai fazer um arrematezinho com a linha de costura, né, da mesma cor do trabalho. Corta o elástico, faz um arrematezinho aqui, da mesma forma que no começo. Ó. E aqui, a gente vai colocar o botão. Eu vou colocar esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? É um botãozinho de madeira. Vou chegar mais próximo aqui. Ele tem... Deixa eu medir aqui pra vocês. 1,5 centímetros. Ó, ele é 1,5 centímetros. E aí, vocês faz aí, vão fazendo aí o de vocês. Eu vou continuar aqui, ó, fazendo a minha carreira pra ficar igual do lado de cá. Pra ficar o acabamento igual desse lado aqui, ó. Eu vou fazer do mesmo lado aqui também. Vou fazer aqui até chegar no final, que é aqui, ó. Que é aqui. Foi onde eu iniciei. Tá vendo? Eu iniciei aqui, ó. Terminei aqui, gente, meu trabalho. Finalizei aqui, ó, com os botões. Cruzei aqui, né, a alcinha, já coloquei ela aqui direitinho. Finalizei aqui, ó, a parte do elástico. Fiz o arrematezinho aqui, ó, do elástico bem feitinho, que não dá nem pra ver, ó. Tá vendo? Do outro lado a mesma coisa. Fiz aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa sua mensagem. Se inscreva no meu canal para poder trazer mais conteúdo para vocês. Deixa o seu like. Compartilhe com quem você quiser. E até a próxima aula.